Bom pessoal, shalom mais uma vez. O contexto de salvação é um contexto muito confuso dentro do cristianismo. Porque o nome do profeta Yeshua, ele está dentro de um verbo hebraico, lehoshia, e quer dizer salvar, ou salvação. Que a palavra Yeshua é salvação. Yeshua é o nome do profeta, né? Que para o grego foi para Iesos e depois para Jesus, com a criação da letra J ali no ano 1570 e alguma coisa, 50, com Petrus Ramos, que o francês, que através dele que veio a fonética da letra J e depois foi inserida no português. Mas as pessoas dizem o seguinte, que só Jesus é o Salvador. Na verdade, a palavra hebraica, ela tem, todas as palavras hebraicas, elas têm tradições, né? O nome Jesus está dentro de um verbo. The Bluetooth device Pode não, is né? connected. Essa zoada. O nome Jesus está dentro de um verbo. Então, quais nomes estão dentro desse verbo? Que eu me lembro aqui. Yeshua, que é o nome de Jesus adaptado. Yeshayahu, que é Isaías adaptado. Yehoshua, que é Josué. E Oshea, que é Oséias. Então, todos esses nomes poderiam ser chamados, se nós formos chamar esse nome pelo nome deles, pela tradução do nome deles, nós poderíamos dizer que seria salvar. Que Yehoshua salva, que Josué salva, que Yeshayahu salva, que Oshea salva, que Yeshua salva. Mas eles estão dentro do verbo, que quer dizer salvação. Moshia é salvador. Aí, o cristianismo colocou apenas Jesus como salvador. Só que não é só ele. Que dentro da tradução do nome quer dizer salvação. O nome Yehoshua tem 3 letras do tetragrama, que é o nome que faz parte do nome do Criador. Então Yehoshua, se for pela questão do nome, porque ele tem mais nome, mais letras do hebraico, que compõe o nome do Eterno no nome dele, então Josué, que é Yehoshua, ele seria muito mais salvador do que o próprio Jesus. Porque o nome dele tem mais letras até do que o próprio Yeshua, que só tem uma. Yeshua só tem uma letra do tetragrama, que é o Yud. Yehoshua tem o Yud, o Re e o Vav. Yud, Re, Vav. Então, aí quando nós vamos para a Bíblia, há um contraste muito grande. As pessoas encontram em Jesus um Salvador. Quando você vai para a Bíblia, em Isaías capítulo 43, verso 11, diz lá: Eu sou Yud, Re, Vav, Re. Fora de mim não há Salvador. O que o Eterno está dizendo? Que só Ele salva. Você pode não acreditar em mim, pelo menos fique com o que eu vou te falar aqui. Só Ele salva. Não tem Jesus Salvador, não tem... Apesar que o nome salvação está dentro da tradução do nome deles. É simples. Mas o Eterno está dizendo através de Isaías que Ele é o único Salvador. Tá? Fique comigo um pouquinho. Não rola não, tá? Olha só. Oséias, que é Oshea, que também está dentro do verbo lehoshia. Oséias diz: Todavia eu sou Yud, Re, Vav, Re, teu Deus, desde a terra do Egito, porquanto não reconhecerás outro Deus além de mim. Olha o que o Eterno está dizendo. Por isso que Israel não reconhece Jesus como Deus, porque é proibido para o povo de Israel, é proibido nós sairmos do monoteísmo e irmos para um politeísmo. Porque não há Salvador senão eu. O que o Eterno está dizendo aí? Que Ele é o Salvador. Não tem Jesus Salvador, não tem Josué Salvador, Oséias Salvador, Isaías Salvador. O nome deles, a tradução do nome deles quer dizer sim, salvação. Está dentro do verbo hebraico salvação. Mas olha aí, olha o contraste aí, ó. Isaías 45, 21. Alegrai-vos e chegai-vos e tomai conselhos de todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade, que desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Eterno? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Oh, meu Pai, Deus justo e salvador não há além de mim. O Eterno está dizendo, através de Isaías 45, 21, que não existe salvador fora do Eterno. Não existe Deus fora dele.
Como é que nós encontramos uma narrativa construída pela Igreja Católica, porque é isso que nós encontramos hoje, dizendo que Jesus é o Salvador, que Jesus é Deus? Você não percebeu o paradoxo, o contraste que há nessas afirmações religiosas, nessas narrativas religiosas, com aquilo que os profetas estão dizendo? Olha aí, gente. Então, gente, não há outro Deus senão Isaías 45, 21. Vamos lá, mais ainda, ó. Porque Isaías 45, 6. Para que saiba que desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou eterno, não há outro. Não, gente, não existe outro Deus fora do eterno. Pare com isso. Não tem Jesus Deus, não tem Zeus Deus, não tem Apolônio, não tem Cristo, não tem Osíris, não tem Nimrod, não tem Tamuz, não tem Semíramis, não tem Astarote. Tudo isso aí é produto pirata da religião. Só existe um que é o eterno. Alá, na língua árabe, Alá, né? Só um que é o eterno. Olha aí, gente, para que saiba desde o nascente do sol, desde o poente, que fora de mim não há outro. Outro que? Outro Deus. Eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 6. Está recheado de versículos dizendo que só existe um Deus. Entendeu agora por que eu não aceito Jesus como Deus? Foi esse quesito do Jesus Deus que eu fui expulso da Assembleia de Deus. Quando eu disse que Jesus não era Deus e comecei a mostrar os versículos para eles. Tá? Porque o contexto de um Jesus Deus está onde? Está em Roma. Está onde? Está nos concílios católicos. Quando foi que Jesus foi eleito Deus? Concílio de Nicéia. Aí ontem a Marta numa live falou, o cara lá falando, acho que o marido dela estava do lado falando, né? Que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, ele e o Pai é um. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, pare com essa idolatria, isso é pecado. Dizer que o Pai é um com Deus, isso é unicismo. Mas por que está escrito lá? Porque Jesus estava dizendo que ele era unanimidade no sentido de obedecer a Deus. Ele não andava na contramão de Deus. É que nem o marido e mulher, tem que ser um com o marido e mulher. Seu esposo tem que ser um com o teu esposo. É isso. Então quando eu olho para isso aqui, eu vejo um monte de coisas aqui, ó, que vai contra aquilo que é pregado hoje dentro da igreja. Que existe um outro Deus fora Deus, fora o eterno. Não existe outro Deus. Jesus não pode ser Deus e não é Deus. A tua fé diz que ele é Deus, a tua fé é vã. Porque a tua fé precisa passar pelo crivo da verdade. Lembra que Jesus ensinou lá em João 8,32, a frase mais usada pelo Bolsonaro aí em toda a sua campanha? E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não adianta tu acreditar numa coisa se a tua fé não passa pela verdade, não passa pelo crivo da verdade. É igual o que Paulo fala em Timóteo, no contexto de alimentação. Pela oração, pela palavra e pela oração, o alimento é santificado. Aí o irmão diz assim, eu posso comer tudo, irmão, porque está escrito que pela oração é santificado. Como é que Deus vai santificar um porco se o Eterno diz que ele é imundo? Como é que Deus vai voltar contra a sua própria palavra? Como é que ele vai dizer que uma capivara você pode comer? Aquele lixeiro do mar, urubu do mar que chama, é o camarão. O camarão é o urubu do mar. Como é que o Eterno vai purificar se aquilo não está pronto para comer? O Eterno não fez aquilo para alimento. Tudo tem um propósito na terra. Então, gente, pare com isso. Entendeu? Agora, esses homens, qual é o comum que esses homens tinham? É porque eles eram enviados de Deus. Ninguém disse que Moisés era salvador porque ele tirou o povo do Egito. Ninguém disse que Josué era salvador porque ele conduziu o povo para a terra prometida. Por quê? Porque quem era o salvador de fato era Deus, não era o profeta. O profeta, assim como Jesus e todos os outros, foram apenas instrumentos nas mãos do Criador, que foram tremendamente usados por Deus para a salvação destas pessoas. Então não é que Jesus é o Salvador, é porque a essência da palavra salvação está dentro do nome dele, como está dentro do nome de Isaías, de Josué e de Oséias, e assim como Jesus também. Deu para entender, gente? A simplicidade dos fatos, mais que isso tem que desenhar. Eu não sei desenhar, eu sou ruim em desenho, tá bom? Então, gente, é isso. Não aceite outro Deus, somente o Eterno é Deus, não existe outro fora ele. Um abraço, Lechitraot. Shalom, shalom.